Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fora de Sala, um podcast de portas abertas onde nós temos boas conversas sobre teologia, cultura e sociedade. Estamos muito felizes porque finalmente esse podcast saiu do papel. Estamos iniciando o nosso primeiríssimo programa, estamos animados com isso, contentes, espero que você também esteja, porque esse podcast promete. Eu quero, antes da gente começar, agradecer especialmente a Revive, que recebe a gente aqui de maneira muito gentil. Falamos aqui diretamente da Gélida Atibaia. E eu quero agradecer especialmente o Ulisses, nosso querido companheiro, amigo que está ali na técnica, ajudando a gente, controlando a gente, corrigindo a gente. Ele está aqui ganhando rios de dinheiro. Não, isso não acontece. Ele está aqui voluntário, ajudando a gente, para que a gente possa levar esse podcast para você. O nosso objetivo com esse programa, o nosso objetivo com esse tempo aqui reunidos é simplificar, é levar para você um olhar cristão, um olhar evangélico sobre os dilemas que cercam as nossas vidas. E para isso, eu tenho aqui à minha direita e à minha esquerda grandes amigos, amigos de longas conversas, amigos de muita risada, amigos de muito aprendizado, e eu quero agradecer especialmente eles por estarem aqui dedicando o tempo deles e o conhecimento deles, compartilhando um pouco mais com a gente. À minha direita aqui está o nosso querido Lucas Sabatier. Lucas, seja bem-vindo, uma alegria ter você aqui. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês e poder fazer isso de maneira a gente compartilhar um pouco mais das nossas conversas com os outros, isso é mais prazeroso ainda. Obrigado. Pedro Vercelino. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com os meus amigos pra gente conversar sobre coisas aleatórias, mas que são relevantes. É isso aí, muito bem. À minha esquerda estão aqui a parte mais velha do nosso podcast, os nossos conselheiros sábios, mediadores. Fala, Jaime. Começando pelo querido... É que o Lucas penteia o cabelo, mas ele tá na mesma faixa exatamente. Tenho aqui à minha esquerda nosso querido amigo Felipe Santos. Felipe, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. E o nosso querido anfitrião, Joel Neto. Obrigado, Joel. Obrigado, Du. Muito bom falar com vocês e falar sobre Jesus. É isso aí. Esse é o Fora de Sala, mas como é o nosso primeiro programa, você talvez esteja aí se perguntando por que Fora de Sala? O que acontece? Por que essas cinco pessoas aleatórias estão reunidas para falar sobre esses temas? Lucas, explica pra gente qual que é o objetivo desse podcast. O objetivo é a gente trazer para fora de sala aquelas discussões que a gente não consegue tempo suficiente em sala. Então a gente se reúne e conversa sobre aspectos da teologia, da cultura, e a gente já tem feito isso há algum tempo por conta da nossa amizade. A gente tenta então publicar essas conversas que muitas vezes são conversas boas e que a gente pensava, poxa, isso daqui precisava ter sido gravado para eu poder voltar nessa conversa e experimentar ela de novo, né? Acho que uma coisa que nos une, até interessante o pessoal saber, é que todos nós somos professores em alguma medida, né? Uhum. Alguns professores universitários, alguns professores em seminários de teologia. Sim, que você ia falar churrascaria. Nossas reuniões acontecem normalmente na churrascaria. Exatamente. Mas voltando aqui, a ideia é a gente dialogar entre a gente, mas dialogar com o externo, né? Com a cultura, com o que acontece no mundo ao nosso redor. E ao publicar esse tipo de conversa entre nós aqui, o nosso objetivo é equipar, né? Informar, compartilhar as nossas perspectivas de uma maneira simples. Então essa simplificação tem a ver com muito do nosso propósito aqui. É isso aí. Obrigado. Lembrando para você, essa não é uma aula, essa não é uma palestra, essa é uma conversa e você é convidado para fazer parte dela com a gente. Eu sou Eduardo Rossi e eu quero lembrar você que se você quiser de alguma forma se envolver conosco, você pode nos encontrar nos nossos diversos canais. Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos aí nos principais players de podcasts aí que hoje estão em voga. É só você procurar lá por Fora de Sala Pod. Fora de Sala Pod com D mudo, sem o E no final. Você pode enviar sua mensagem, você pode enviar sua pergunta, você pode enviar sua sugestão de pauta para que a gente possa conversar aqui e dialogar sobre esse tema. Beleza? Hoje, no nosso primeiríssimo programa, nós vamos estrear um tópico fixo aqui do nosso programa. Um tópico que nós vamos tratar de diversos aspectos, diversos pontos de vista, que é como viver sem abrir mão do Evangelho. Nessa temporada, o nosso programa discute como nós cristãos podemos lidar com diversos dilemas do mundo moderno e ao mesmo tempo em que buscamos ser fiéis ao evangelho que nós ouvimos, fiéis ao evangelho que nós conhecemos e fiéis ao evangelho que nós proclamamos.
Nós queremos ajudar você a estar mais equipado para lidar com essas questões do nosso tempo, entender como o Evangelho transforma as nossas perspectivas, mas também a nossa forma de viver em um mundo cada vez mais complexo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Bíblia. Timothy Keller certa vez disse que a fé cristã exige que se creia na Bíblia. Isso todos nós concordamos. Mas fariseus liam as Escrituras. Judeus e católicos leem a Bíblia. Seitas leem a Bíblia. Até o diabo lê a Bíblia. Isso nos mostra que, de alguma forma, nós podemos ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, renunciando ao Evangelho, a mensagem central que a própria Escritura anuncia. Como nós podemos evitar esse problema? Como, a partir de Cristo, nós conhecemos o significado e a relevância da palavra de Deus para os nossos dias? Então a pergunta de hoje é: como ler a Bíblia sem abrir mão do Evangelho? Pedro, eu começo com você. Diz pra gente, isso é realmente possível? É possível, em alguma medida, a gente ler as Escrituras, a gente se envolver com as Escrituras, a gente se dedicar às Escrituras, abrindo mão do Evangelho? Como e em quais momentos isso acontece? É super possível. E interessante que você falou que até o diabo conhece a Bíblia, porque talvez esse seja um dos melhores exemplos de como ler a Bíblia de uma forma não evangélica. Exatamente. Na peça de Hamlet, Shakespeare tem uma frase que ele diz o seguinte: até o diabo cita a Bíblia para os seus próprios propósitos. Obviamente eu nunca li Shakespeare. Isso está nos livros de teologia que eu li, alguém citou. Tava lá no livro de teologia, eu achei legal, guardei. E parece inteligente quando você não tivesse dito, você tinha lacrado muito. Cara, eu tinha estourado nessa. Exatamente. Não, eu nunca li. Teria definido muita coisa sobre o nosso podcast. Claro, gente. Poxa. Até porque em algum momento o Felipe vai citar Tucídides, né? Ele leu, né? Ele leu Shakespeare. Ele leu. Mas, partindo dessa frase, eu acho que isso explica muito bem como a gente consegue usar a Bíblia sem ser evangélico. Quando a gente usa a Bíblia para os nossos próprios propósitos. Quando a gente usa a Bíblia para provar um ponto pessoal, para defender uma causa pessoal, para justificar a própria existência de uma maneira separada do evangelho. Essas são todas as maneiras como a gente cita a Bíblia sem ser evangélico. Agora, eu acho que a principal maneira como nós lemos a Bíblia sem ser evangélico é quando a gente não torna Jesus o centro da história da Bíblia e, a partir disso, então, relê e reinterpreta toda a história à luz desse evento climático que é o surgimento de Jesus na história. Quando a gente fala sobre a revelação da Escritura, a revelação da Escritura ela acontece, de certa maneira, de maneira orgânica, progressiva e adaptável, né? Esse eu li, Gerhardus Voss, o pai da teologia bíblica dos reformados, diz exatamente isso. Ela vai se desenvolvendo, algumas coisas são ditas de forma pequena, que vão crescendo no processo, e nem sempre tudo é dito da maneira como poderia ser dito, mas é dito de maneira que é compreensível para aquele momento da história da revelação. Quando a gente chega em Jesus, no que nós chamamos de o evento Cristo, o surgimento de Jesus, sua vida, morte e ressurreição, todas as promessas e as profecias do Antigo Testamento chegam ao seu ápice. Tudo aquilo que era esperado ao longo de muito tempo chegou no ambiente em que deveria chegar. É o que Paulo chama de a plenitude dos tempos. Se Jesus, então, é o ápice de toda essa história, e toda a história anterior aponta para ele, caminha até ele, eu não posso mais ler toda a história anterior de forma desconectada a ele, sem olhar para ele como o ápice de toda ela e aquele que dá sentido e unidade a toda ela. Sim. Não é à toa que alguns estudiosos vão dizer que quando nós tiramos Jesus da história, inclusive do Antigo Testamento, e pregamos o Antigo Testamento dessa maneira, nós não fazemos nada diferente do que um judeu faria com as Escrituras. E aí o que a gente perde? A gente perde aquilo que nós herdamos, que é a habilidade de lermos toda a Bíblia como escritura cristã. Nós não podemos ler o Novo Testamento como escritura cristã e o Antigo Testamento não. O Antigo Testamento, ele foi como cânon herdado por nós. Nós não decidimos qual ele seria, nós ganhamos ele pronto. Mas a maneira como nós lemos o Antigo Testamento precisa ser uma maneira cristã de ler a Bíblia. Porque senão eu desconecto a Bíblia do seu propósito. De revelar uma grande história no qual Deus está agindo no mundo por meio do seu Filho para salvar o seu povo para sua própria glória. É isso que Deus está fazendo na história. Deus está salvando o seu povo por meio do seu Filho para sua própria glória. Ele está restaurando todas as coisas. Ele está indo da criação para a nova criação. E Jesus é esse eixo temático que conecta a história como um todo. Então, se eu leio a Bíblia desconectado de Jesus,
eu perco algo importantíssimo no processo, né? Boa. Ô Joel, e ainda como pastor, é possível que isso aconteça até mesmo na pregação? Você acha que em alguma medida é possível, na proclamação pública da palavra, no ensino da palavra, é possível em alguma medida você pregar, ensinar as escrituras na igreja, abrindo mão do evangelho? Eu diria, Du, que não só é possível, como eu identifico isso como a maior crise que existe no púlpito contemporâneo. A nossa formação, creio eu, teológica, ministerial, ela precisa ser repensada nesse sentido. Isso que o Pedro falou, eu concordo com tudo que ele falou, e me parece que ele está reverberando o que Paulo disse aos Colossenses, né? Uhum. Quando Paulo está dizendo sobre a lei, está falando sobre como nós podemos transformar a lei no que ele mesmo ali vai tratar como uma espécie de legalismo. Uhum. Ele fala que tudo aquilo que veio eram sombras, que foram mostradas eram sombras do que haveria de vir, mas em Cristo agora toda a realidade aparece. E eu penso que falta esse movimento no púlpito das nossas igrejas. O movimento de você perceber as escrituras de forma técnica, de forma habilidosa, exegética, com bons princípios hermenêuticos, mas sabendo que toda ela fala dessa grande história, como Pedro falou. Tem Jesus como o Haja do Gênesis 1, aquele por meio de quem todas as coisas vieram a ser, existir. Sim. E ter Jesus como Logos de João 1, aquele em quem todas as coisas convergiram na plenitude dos tempos, uma nova criação. Como diz Paulo aos Colossenses, ele é tanto a primogenitura do que foi criado, como ele é a primogenitura dos mortos. Sim. Ele traz com ele na ressurreição uma nova humanidade para uma ética nele agora. A ética do Sermão da Montanha. Sim. Então tudo que eu prego precisa sair de Cristo como sustentação de todas as coisas, de todas as palavras, e precisa voltar para Cristo como a revelação de toda essa palavra. Sim. O texto bíblico todo, enquanto o Pedro falava, me ocorria aqui na mente, por exemplo, o canto de Isaías, em Isaías capítulo 5, quando Isaías fala sobre aquela vinha que ele plantou para o amigo, escolheu uma bela terra, uma encosta, tirou as pedras, plantou a melhor semente, protegeu, tinha tudo para dar uvas boas e deu uvas amargas. E aí o próprio o texto diz, essa vinha é a nação de Israel. E aí ele diz, julgue sobre vocês mesmos, se a culpa é minha, que fiz tudo bem feito, ou da própria vinha, que deu uvas azedas. E eu acho que é assim que a gente, por vezes, erra no olhar para o texto. Nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, como o Pedro estava dizendo, essas verdades ainda que estão sendo iniciadas, e a gente olha, por exemplo, para Israel, para o povo que Deus já juntou, como se ele fosse o exemplo a ser seguido. E Israel está no Antigo Testamento para fazer um desfile da desgraça e da insuficiência humana. Então essa vinha está colocada ali para nos lembrar que no Novo Testamento essa sombra de vinha vai ser exposta na sua realidade numa videira verdadeira que é Jesus. Sim. Por que a vinha de Israel, podendo dar uvas boas, deu uvas amargas, assim como Adão e Eva no jardim? Sim. Porque Deus está preparando na história uma videira verdadeira. Né? Deus não podia levar Adão e Eva de volta ao Éden, porque para que um homem imperfeito e um Deus perfeito habitasse o mesmo palmo de terra, era necessário uma paga. Então Deus levou o Éden até o homem. O Éden é uma videira verdadeira, onde o Deus Trino ainda age, o agricultor cuida, a vinha é revelada, Jesus. Os ramos são conectados na seiva do Espírito e os frutos aparecem restituindo o fruto que foi roubado no Éden, colocando ordem no caos. Então é uma linda metáfora sendo desenvolvida do texto como um todo. E ela precisa ser falada, pregada, apontada, não há esperança nenhuma. Então eu acho, respondendo objetivamente, depois de tudo isso, que não só é possível, como é a maior de todas as crises do púlpito contemporâneo. Ô Lucas, desculpa, pode continuar, Pedro. Eu acho que tem um elemento interessante aí, que é o seguinte, quando a gente fala sobre leitura da Bíblia, e essa tem a ver com a pergunta, né, como ler a Bíblia, a gente tem que levar em conta que quando a gente aprende a ler a gente aprende a Bíblia por meio de uma ciência, a chamada hermenêutica, né? Que envolve elementos literários, linguísticos, históricos, técnicos, sociais, exatamente. Sim. Mas existe um elemento da hermenêutica que nós normalmente não levamos em conta, que é o elemento bíblico e teológico da hermenêutica. Existe uma faceta bíblica da hermenêutica que é o seguinte, nós precisamos também aprender a Bíblia com quem estava lendo a Bíblia no começo. Existe uma maneira apostólica de ler a Bíblia.
Existe uma maneira como Pedro, Paulo e o próprio Jesus leram a Bíblia que deve informar nossa leitura da Bíblia. Sim. Quando Jesus está lá no caminho de Emaús ensinando para os seus discípulos sobre si mesmo, ele lembra: as escrituras dão testemunho de mim. Sim. Os salmos, os profetas, os anteriores e os posteriores, depois o Felipe pode explicar essa diferença, e a própria lei está falando sobre mim. Paulo vai dizer, né, que o que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para nossa instrução. E é interessante que ele diz: foi escrito sobre eles, mas foi escrito para nós. Sim. Né? É uma dinâmica importante. Não é sobre nós, foi sobre eles. Mas foi sobre eles para nós. Então, existe uma maneira apostólica, teológica, bíblica, que é informada pelo Novo Testamento, que deveria moldar nossa hermenêutica também. Sim. Existe uma maneira bíblica de se ler a Bíblia. Sim. Sim. Inclusive, se eu posso, perdão, eu não quero dominar de forma alguma, mas dá só um exemplo prático, você perguntou do púlpito. Nós, na nossa comunidade, estamos pregando 1 de Pedro. Pedro está pregando também aqui com a gente. E a gente cuida muito para fazer esse link, essa ponte. Então, a gente está chamando a nossa série, só para dar um exemplo prático do púlpito, como você perguntou. Nossa série se chama O Peregrino no Mundo Moderno. Pedro fala sobre o peregrino. Então, qual é a nossa proposição? Pedro está usando todos aqueles elementos e símbolos do Antigo Testamento para falar com o povo que está disperso, o povo judeu. E a gente está dizendo que ele está apontando para aquele povo que foi liberto da escravidão do Egito, colocado rumo a uma Canaã terrena, mas que no meio disso há um deserto a ser atravessado. E agora o povo está no 1º século, no Império Romano, perseguidor. Nós estamos no mundo moderno, mas nós fomos tirados da escravidão do nosso pecado. Fomos colocados na direção de uma Canaã que não é mais terrena, por isso não perece, é uma Canaã celestial, mas entre a libertação e a herança futura, eterna e definitiva e perfeita, há um deserto a ser atravessado, onde Cristo sustenta a nossa jornada e sela a garantia da nossa chegada. Então, se nós não fizéssemos essa metáfora, nós íamos tirar vários princípios morais sobre Pedro, o povo e o comportamento deles no mundo de Roma. Íamos fazer uma mensagem que qualquer pessoa com uma boa moral social aceitaria, mas nós jamais chegaríamos ao evangelho. Exato. Ô Lucas, eu sei que inclusive essa é uma preocupação sua nas ênfases, nas capacitações que você dá sobre aconselhamento bíblico, né? É uma preocupação sua em classificar os riscos que há em ler a Bíblia sem... ler a Bíblia abrindo mão do evangelho, né? Como isso ocorre? De que forma você encontra esse problema sendo aplicado no aconselhamento bíblico? Às vezes o que a gente encontra, seja na nossa leitura individual, seja na proclamação de púlpito e também encontra no aconselhamento bíblico, é a leitura atomista do texto. Então você pega o versículo e você aplica ele imediatamente, sem tentar entender o seu contexto imediato, o seu contexto gramatical, histórico, sem tentar entender esse contexto canônico. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que o pressuposto básico que nos permite crer numa leitura evangélica da Bíblia toda é de que a Bíblia tem um autor com A maiúsculo. São 66 livros, são diversos autores humanos, mas existe um autor que unifica o cânon e torna dele um texto. Sim. Existe uma coerência, uma coesão interna do texto bíblico que reflete essa unidade autoral de Deus. Então eu posso olhar para o texto textos do Novo Testamento e textos do Antigo Testamento e não enxergar neles contradição, mas enxergar neles progressão, enxergar neles cumprimento de promessa e profecia. Eu posso enxergar neles uma linha temática e histórica que encontra o seu ápice em Cristo, porque Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Nele a gente encontra o sim e o amém das promessas e das profecias, como diz Paulo lá em 2 Coríntios. O perigo no aconselhamento é a gente extrair textos e fazer aplicações imediatas sem considerar o todo, né? Eu brinco com os meus alunos que Satanás já usava a Bíblia assim, né? Ele pegava o texto lá e jogava para Jesus do jeito dele. E se a gente não considerar o todo, se a gente não entender que a nossa realidade e a nossa história estão contextualizadas em Deus e entrar nessa realidade, nessa história de Deus, então a gente vai simplesmente pegar a Bíblia como um livro de regras. A nossa tendência vai ser essa. Uma apostila. Exatamente. Uma apostila. E aí não existe nada mais anti-evangélico do que isso. Porque a gente vai tender, mais uma vez,
para uma salvação pelas obras, ou para uma santificação que é só pelas obras, ou algo que vai focar no nosso mérito, no nosso esforço disciplinado, que faz parte da vida cristã, mas que não acontece de maneira nenhuma sem o poder fundamentador de Cristo em nós. Então o Evangelho, que é a história do nascimento, morte e ressurreição de Cristo, para tentar resumir aqui de maneira... Essa é a boa notícia, né? O rei veio, o rei morreu e o rei venceu. Esse é o Evangelho. De maneira mais resumida possível aqui. Ele é refletido, então, nas nossas vidas, na medida que a gente, unido com Cristo, a gente nasce para uma nova vida. O batismo representa isso. A gente morre com Ele, né? E a gente ressuscita para essa nova disposição, essa nova orientação de coração que é para Deus. E eu acho que dessa definição de evangelho, vale inclusive lembrar que esse rei não surge do nada, né? Ele é a continuidade da história de um povo, das promessas feitas por esse povo. Felipe, acho que no seu curso de teologia bíblica, no final, você usa o finalzinho de Atos, se eu não me engano, como um quadro, né? Um framework pra contar essa história. Fala um pouquinho disso, acho que é super útil nessa ideia. Ah, tá. Lá em Atos 28, 23, né? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Então, no final de Atos, o apóstolo Paulo ele chega a Roma, depois de uma carreira longa, pregando o evangelho, viajando, enfim, plantando igrejas em vários lugares, apanhando, sendo preso e tudo mais. Ele é preso lá em Jerusalém, ele passa ali 2 anos aguardando julgamento e tudo mais, até que ele é enviado para Roma. E quando ele chega em Roma, ele convida os judeus da cidade de Roma para se encontrarem com ele, para ter um dia ali de discutir teologia na casa dele, para ele contar para os judeus de Roma o que é que ele tinha, o que é que ele vinha pregando ao redor do mundo, nos locais onde ele visitou. E aí o texto fala, isso é Atos 28, 23, lá no finalzinho do livro, ele diz assim: tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ou seja, lei de Moisés e profetas é um apelido do Antigo Testamento. É uma forma como se referia ao Antigo Testamento. Que nesse momento era o livro que tinha escrito. O Novo Testamento ainda não estava finalizado nesse momento. Então, eles usavam o Antigo, Moisés e os profetas, a lei e os profetas. Então ele queria persuadir, a partir da Bíblia, que Jesus, ele era o rei do reino de Deus. Ou seja, se você imaginar um quadro, o que você vai ter num quadro? Você vai ter um quadro na parede, você vai ter uma moldura que estabelece os limites do quadro, você vai ter a tela e você vai ter a pintura. Então, o cânon, o Antigo Testamento, a Bíblia é a moldura. A foto, o quadro, ele nunca vai além da moldura. Então, o cânon é a moldura. O reino de Deus é a tela. E Jesus Cristo é a pintura. Ele está no centro. Então, toda a mensagem da Escritura, ela está centrada em Jesus a partir dessas perspectivas. O reino de Deus como a grande categoria, Jesus como o foco do reino de Deus. Exatamente. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta para isso. Mas o frame, a moldura, é aquilo que nós podemos conhecer ou é o todo? É aquilo que foi a revelação especial, ou seja, nós sabemos, vamos pensar assim, sobre revelação. O que é revelação? Revelação, aquilo que estava oculto aos olhos da humanidade, foi revelado por Deus, porque a revelação ela precisa ser sobrenatural, ela precisa vir de fora da criação para dentro da criação. E você tem os 2 aspectos da revelação. Pensa sempre, a teologia trabalha com muitas moedas, né? Toda moeda tem cara e coroa. Então, a revelação, você tem a revelação geral e a especial. O que é a revelação geral? É a criação, né? A natureza, a consciência, a história, alguns dizem. Então, as pessoas, o ser humano, ele olha ao redor para a criação, ele percebe que alguém criou aquilo ali. Ele olha para dentro de si e ele percebe que tem alguma coisa orientando ele em direção ao Criador, né? E você tem, no outro lado da moeda, a revelação especial. O que é revelação especial? Você pensa sonhos, visões, oráculos proféticos, palavras de anjos, palavras diretas de Deus. Uma série de coisas que você encontra na Bíblia.
Agora, e Jesus é o ápice da revelação especial, porque ele é o próprio Deus vindo a esse mundo. Ele fala para Filipe, né? Quem vê a mim vê o Pai, né? Então você olhava... Se você E a pegar... tradução de Deus. Exatamente. Se você pegar assim, se você falar no seu Google e digitar Deus, imagens e mandar imprimir, sai uma foto de Jesus. É mais ou menos isso, né? Claro que é ridículo aqui, mas é só para ilustrar. E aí, a revelação especial hoje, sabemos que Jesus é o ápice da revelação especial e todos esses elementos fazem parte da revelação especial. Mas essa revelação especial está encerrada na Bíblia. Nós sabemos sobre ela nas Escrituras. Então, as Escrituras, elas revelam, elas deixam para nós o testemunho daquilo que foi revelado. Então, eu não estou querendo dizer tudo com que isso... precisamos. Tudo que precisamos. Ou seja, por isso que a Bíblia é suficiente para nossa vida e para nossa fé. Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso. Eu acho que uma das coisas que tem me ajudado muito a pensar sobre essa suficiência, sobre essa compreensibilidade aqui no sentido de abrangência da Escritura, é uma importação dos estudos da hermenêutica e da interpretação do meu amigo Pedro. O Pedro gosta de dizer que o contexto é rei e reina sobre o significado, né? Por quê? Porque o texto sem contexto é pretexto para você fazer o que você quiser. Quando a gente traz isso para o mundo da realidade e da história, da metafísica, se você preferir, a gente trata de Deus como o contexto da realidade e da história. Porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo depende do Criador. Que não simplesmente emana um ato criativo e depois abandona essa criação, mas sustenta ela. Ele é o contexto da realidade e da história. Agora, se ele é o contexto da realidade e da história, ele reina sobre o significado de todos os aspectos da realidade e da história. Ele reina sobre todos os propósitos da criação. Então, eu preciso conhecer a esse Deus para então conhecer de fato, apropriadamente, tudo que existe na criação, na realidade, e entender a progressão da história. Deus é o contexto, então a gente vai ter que conhecer esse contexto, que é o Deus que vai reinar sobre tudo, e a gente conhece ele por revelação, né? Revelação tem como objetivo revelar Deus, né? Não é o que estava oculto, que o Felipe mencionou aqui, é o caráter desse próprio Deus que é inalcançável para suas criaturas. Ele transcende, ele é infinitamente outro. Ele é santo. Então ele precisa se dar a conhecer para nós. E ele se dá na Escritura. A partir da Escritura, então, a gente consegue conhecer todas as outras coisas. Não quer dizer que a gente consegue conhecer todas as informações possíveis do mundo. Mas a partir da Escritura, a gente consegue entender tudo da criação em referência ou em relação ao Deus Criador. Tudo que é necessário para amarmos a Ele e vivermos na sabedoria dele. Boa. Exatamente. Porque, pensa assim, a Bíblia revela tudo? Não, a Bíblia não revela tudo, porque Deus é infinito. Isso que eu quis dizer quando eu perguntei. Deus é infinito, mas a Bíblia revela o suficiente para nós sabermos quem Ele é, o que Ele faz e como viver para Ele, né? Eu perguntei isso, Felipe, Lucas, Pedro, não só por uma questão semântica, não, mas porque isso até impede que pessoas transpassem o limite do que Deus não quer dizer. Do que Ele não quer dizer. Então, a revelação existe para amarmos a Ele por meio do Cristo e para vivermos na sabedoria dele revelada no caráter do Cristo. Exatamente. Pronto. Tudo para vida e piedade. Excelente. Jesus dizendo em João, tudo que o Pai me deste eu revelei a vocês. Assim, tudo que o Pai queria eu revelei. Não há mais nada a ser dito. Mas é interessante, a gente causou agora uma pulga no nosso ouvinte, na pessoa que está nos assistindo, falou, poxa, eu posso estar lendo a Bíblia errado. Eu posso estar lendo a Bíblia como um fariseu, eu posso estar lendo a Bíblia como um moralista, eu posso estar lendo a Bíblia esquecendo desse frame que é o Evangelho. E nós entendemos que Jesus, então, é a forma pela qual nós lemos todas as coisas, todo o restante. Quase como uma leitura de trás para frente, né? A gente chega, vê na revelação, o ápice da revelação em Jesus, então agora é legal. Então agora a partir de Jesus eu volto e leio todo o resto. Mas de forma prática, como que as pessoas que estão nos ouvindo podem ler as Escrituras a partir de Cristo? Como que deve ser a leitura de alguém que se diz evangélico, de alguém que conhece esse evento Cristo, conheceu esse evento Cristo? De que formas práticas agora, quem está ouvindo vai abrir a Bíblia dele assim que acabar esse podcast?
Eu acho que eu quero começar, mas eu quero talvez começar com um passo atrás, que é dizendo o que é ler a Bíblia de uma forma não evangélica. Acho que isso é importante. E eu acho que a gente pode fazer isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sim. No Antigo Testamento, isso é muito comum quando a gente lida com as grandes histórias. E quando essas grandes histórias têm um personagem principal que não o próprio Deus e os seus grandes atos salvadores no mundo. Quando a história se torna somente sobre Moisés e a sua liderança heróica. Sobre Sansão e a sua vitória contra os filisteus. Sobre Davi e a derrota de Golias. E não sobre o Deus que age através deles. Não sobre as insuficiências deles de serem o que Deus espera deles. E de que ao longo do progresso da história, existe alguém que vai ser maior do que eles para quem eles apontam. Eu vou matar Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Isso. Você que é do departamento infantil, ouça bem essa frase, né? Ouça bem o que o Pedro tá falando. Quando na verdade, Davi, ele Por quê, é Edu? Por quê? Não, porque normalmente é a tendência, né? A Isso gente aí, costuma observar, seja corajoso como Davi. O ente humano é o tipo. O ente humano Tem é o uma música que a gente tipo. cantava Seja na campanha de Daniel, Forte seja e Corajoso, Forte, como corajoso. Sansa, Exato. Isso aí. amigo de Deus como Abraão. A gente Seja vê a fiel história- como José no Egito. É isso. O pior é que a próxima frase dessa música diz o seguinte: você pode ser o que quiser, use a sua fé. Poxa. Opa, let it go. Let it go. Sabe, outra Isso é um tem- pressuposto hermenêutico. Claro. Você pode enxergar no texto o que quiser, desde que você use a sua fé. Não, sabe outro perigoso, que é um dos... A gente vai ter um quadro nesse podcast sobre músicas. Esse Espírito de Deus se move em mim, eu canto, pulo e danço como o rei Davi. Sabe, é uma pregação totalmente imoralista daquilo que o Espírito faz, sem conhecer o que realmente o Espírito produz. Então- Agora, os exemplos que a gente enxerga nessas histórias não são rejeitáveis. Exato. Não, claro. O problema tá quando toda a moral da história se resume a essa... Eles são desdobramentos do que é primário. Exatamente. Porque em alguma medida, Davi tem atitudes que são louváveis e imitáveis. Deveriam ser imitados. O gênero literário da história, ele projeta o personagem como um padrão onde eu vou me apropriar do personagem ou rejeitar o personagem. Porque a vida em Exato. Cristo tem um desdobramento moral. Exatamente. Isso aí Sem é- dúvida. Acho que inclusive a gente deveria Pedro falar disso vai. antes de terminar. Sim. O que eu faço com os mandamentos da Bíblia, então? Como eu Boa. prego os mandamentos de forma evangélica? Boa, vamos Mas chegar agora- lá. Continua, Pedro, por favor. As histórias funcionam assim, e eu torno as histórias sobre os personagens, não sobre o Deus que tá agindo através deles, né? E aí eu perco o fato de que talvez eles revelem mais a insuficiência do ser humano e a necessidade de salvação. Num exemplo claro como Davi, ao longo de toda a narrativa, Samuel 17, né? 1 Samuel 17, Deus tá em batalha, Deus tá guerreando, Deus tá agindo, Davi é um instrumento. Sim. O nome de Deus tá em jogo. E isso, o nome de Deus tá em jogo, né? Boa. Davi vem pra destruir o principal opositor do reino de Deus e do povo de Deus. Sim. Que é o que a gente encontra quando a gente olha pro restante da revelação. Deus de novo agindo na história pra destruir o maior dos seus inimigos, que é o próprio Satanás, o pecado, a morte e as doenças como consequência do Éden, né? Então, ali nós temos Deus em ação e nós temos Deus em ação ao longo de toda a Bíblia. Agora, pra mim a coisa mais irônica é que talvez um dos lugares que a gente mais prega a Bíblia de forma não evangélica são nos evangelhos. Exato. Porque nós tornamos as histórias de Jesus em histórias do tipo, faça o que Jesus fez. Ou faça o que as pessoas em volta de Jesus fizeram. E não como as ações de Jesus apontando para o poder do reino de Deus, a necessidade de salvação. Por exemplo, essa é muito comum no meio jovem e adolescente. Quando você precisa pregar no acampamento, o que você faz? Prega o paralítico e diz que tem que ser o quê? Como os amigos do paralítico carregaram o cara e levaram ele até Jesus. É bonito, mas não tem nada a ver com o que os evangelistas estão contando. Porque o que é Jesus curar o paralítico? É Jesus mostrar que chegou um momento na história em que a maldição do Éden está sendo revertida, em que a doença vai deixar de ser poderosa, porque Jesus, mais poderoso do que a doença, está ali. E é interessante que o que acontece é que todo mundo fica em crise, os fariseus ficam em crise, as pessoas ficam em crise. Quem é esse? Os evangelistas estão contando. Esse é Yahvé em carne e osso. E no fim de tudo, a árvore vai curar definitivamente. Exatamente. Né? Vai ser alimento para a eternidade. Exatamente. A gente faz isso com os evangelhos vez após vez. Seja como Pedro, faça o que João fez, imite Jesus. Quando, na verdade, os evangelhos são revelação de quem Deus é em Cristo. O que Deus faz, qual é o seu poder, né? A gente sempre reduz o evangelho aos últimos 5 capítulos de cada um dos evangelhos. Mas o evangelho começa quando Jesus nasce. Exatamente. Né? Jesus é a solução para os povos que têm clamado por ser libertos da opressão. Né? Lucas 4, Jesus é aquele que vem libertar o oprimido, o pobre, a mulher, o escravo, o sofredor. Das mais diversas formas. Então a gente prega o evangelho de forma moralista quando a gente olha para os evangelhos e vê simplesmente padrões a serem imitados e não desafios da nossa necessidade de dependência. Eu preciso de um Jesus que intervém. Exato. Como Jesus interviu no paralítico, eu preciso de um Jesus que ressuscita Lázaro, mas que morre e ressuscita ao terceiro dia para me ressuscitar da minha morte espiritual também. Eu acho que nesse aspecto a gente chega até inclusive numa própria
questão de fidelidade ao que os evangelhos se propõem, não é? De tanto mostrar Jesus, revelar Jesus como ponto ápice, mas esperando da gente um compromisso e uma resposta de fé. Eu lembro que pra mim, na minha caminhada com Cristo, eu lembro do momento onde de uma leitura do evangelho, eu li a passagem do jovem rico e eu vi, cara, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Se Jesus me pedisse hoje para abrir mão dos meus anseios e vontades pessoais... Eu daria passos para trás. Eu daria passos pra... Eu voltaria para casa como ele voltou. Então, eu acho que talvez a diferença entre uma leitura moralista, que é a que você está colocando, é entender as escrituras num ponto de vista também de uma postura de recepção à palavra divina. Legal. De não só ler as escrituras e encontrar aspectos morais ou aspectos de moralistas, mas entender também o que Deus diz por meio delas e uma postura de submissão à escritura. Uhum. Uma postura de reivindicar, ouvir o chamado que os evangelhos estão fazendo de reivindicação, de uma resposta de fé e nos colocando abaixo dela também. Eu sou esse cara que não estaria disposto a abrir mão e voltaria para casa triste, mas Jesus não. Exato. Jesus foi obediente e ele foi obediente até o final, até a cruz. Uhum. Só que ele fez isso não para me dar um exemplo de como eu deveria ter agido. Isso. Ele fez isso no meu lugar. Pra dizer que eu nunca conseguiria agir. Porque eu não consigo fazer isso, ele fez isso no meu aleluia. lugar. E por favor, né, não entenda o Pedro errado. Sim. O Pedro não está falando não imite Jesus. Jesus é o padrão ápice de o que é ser alguém que faz a vontade de Deus. Isso, Com exatamente. certeza. A gente deve seguir a Jesus. O discipulado é exatamente isso. Seguir a Jesus, imitar Jesus. Mas não faça isso achando que nessa imitação a gente conquista a graça. Né? É pelo contrário. Porque Jesus fez no nosso lugar. E fazendo no nosso lugar, ele derramou graça sobre nós. A ponto de nos dar do seu espírito para habitar em nós. Então a gente segue a Jesus no poder dele. Ele é o princípio, o poder e o propósito. Vocês me permitem um exemplo? Eu acho que um lugar perfeito pra gente falar sobre isso é nos 2 relatos da tentação de Jesus em Lucas e em Mateus. Ali talvez é um prato cheio pra você ser moralista. Como você vence as tentações de Satanás? Decore 3 versículos e cite eles na sua mente sempre que essas tentações vierem. Mas quando você olha pra história da revelação, você ganha uma nova visão do que tá acontecendo ali. Os versículos que Jesus cita, eles têm um contexto. Eles são de Deuteronômio no deserto, onde Deus está pondo à prova o coração de Israel para ver quem eles são. E eles falham no deserto, nos 40 anos. E agora Jesus, nos 40 dias, ele vem para ser testado no mesmo lugar que Israel foi testado, no deserto. Uhum. E Jesus vence Satanás na sua lealdade ao Pai, na sua devoção ao Pai, né? Na sua adoração ao Pai. Nessas 3 áreas onde Israel caiu, na idolatria, na devoção, na lealdade, na fidelidade, Jesus vence. Porque o que está sendo colocado à prova? Jesus acabou de ser batizado e uma voz do céu disse, esse é meu filho amado. Israel é chamado de filho amado quando entra no deserto. E agora está sendo colocado à prova se Jesus é realmente o filho amado. E se ele vai usar da prerrogativa divina de filho amado para os seus próprios interesses. Que foi o que Israel fez. Sim. Então ali agora Jesus mostra o seguinte, eu sou aquilo que Israel não foi. E na narrativa de Lucas é interessante que a genealogia conecta com Adão. Ou seja, no deserto, Jesus não somente faz o que Israel não fez, ele faz o que Adão e Eva não fizeram. Os nossos pais federativos faliram no Jardim Florido pra Jesus vencer num deserto árido, né? Exatamente. Isso muda tudo. Agora, né? como que eu anuncio evangelicamente essa verdade? De fato, a Bíblia tem um lugar na minha provisão pra tentação. Mas eu só venço a tentação porque Jesus foi ao deserto no meu lugar. Isso aí. Jesus foi à cruz no meu lugar. Existe uma morte substitutiva. Mas existe também uma tentação substitutiva. Uma vida inteira substituída. Entre a Jesus libertação venceu- e Canaã, Exato. ele tava no deserto sustentando a Exatamente. gente, cara. E vocês acham que talvez seja isso que os evangelhos nos colocam, inclusive personificada nos fariseus algumas vezes, de eles não conseguirem reconhecer a sua própria falência diante da mensagem? Eles não do conseguiram evangelho? enxergar isso que você tá perguntando pra gente, cara. Exatamente. Exatamente. Se eles estivessem nesse podcast, os fariseus, eles seriam o contraponto dessa fala nossa. Uhum. Era mais ou menos assim, Felipe? Como é que exatamente esse grupo lia as escrituras e como é que eles... é demonstrado, tipificado isso pra gente, principalmente nos confrontos ali com Jesus, eles completamente irados e furiosos diante da revelação do seu fracasso. Os fariseus são um bom exemplo daquilo que começa
aquela boas intenções, começa com uma boa intenção e acaba virando um troço super falido, né? Porque os fariseus, eles surgem, até onde nós sabemos, eles surgem ali no período macabeu. Havia um grupo de judeus dentro do reino macabeu que eles levavam muito a sério a obediência à Torá, a obediência às escrituras, e uma série de... eles desafiavam as pessoas à santidade, né? E ali houve uma série de desavenças entre eles e a liderança do reino macabeu. Eles então se afastam da corte e se dedicam ao ensino do público, à população de Israel. Eles vão ensinar a Torá para Israel, para que o povo aprenda a viver em obediência a Deus, para que o povo aprenda a verdadeira doutrina e tudo mais. Só que eles acabam ganhando muito, com o passar do tempo, eles se tornam muito respeitados pelo povo, como eles são os mestres do povo, né? E eles acabam ganhando muito poder com isso, e muita influência. E você sabe que o coração humano, ele tende a se aproveitar dessas coisas, né? O grupo dos fariseus, então, acaba se tornando muito dominador, muito guardião das suas próprias tradições que eles vão acrescentando às escrituras. E quando Jesus surge, eles já são um público que, embora sejam respeitados, eles são temidos, mas não temidos num bom sentido. As pessoas têm medo dos fariseus, as pessoas ouvem o que eles têm a dizer, mas as pessoas se sentem, assim, pressionadas demais pelo legalismo deles, né? Se torna uma coisa meio a ferro e a fogo, assim. Se vocês não obedecerem ao pé da letra aqui, vocês serão julgados. E eles usam sempre aquele argumento do medo, né? Olha só, os nossos pais no passado, eles foram expulsos da terra, foram levados para o exílio na Babilônia, eles passaram 40 anos no deserto porque eles foram desobedientes. É isso que vocês querem ser? Vocês querem sofrer a mesma coisa que eles sofreram? Medo e culpa, né? Exatamente, medo e culpa. E aí o povo fica naquela situação. E quando Jesus aparece, quando Jesus surge no cenário, Jesus vai bater de frente com eles, porque Jesus, ele é o antagonista desses caras. Jesus tem um respeito absoluto pelas escrituras, Sim. Pela Torá, pela instrução, na justiça, mas ele tem um respeito absoluto pelo Senhor, pela prática da Torá no ambiente de amor ao Senhor. E aí vem aquela história, eu quando penso sobre esse assunto que nós temos discutido aqui, ultimamente, eu tenho pensado muito no conceito de sabedoria do Antigo Testamento, de Hokmah, né? A expressão lá, o conceito de Hokmah. Sabedoria. Sabedoria é você ter a informação e seguir, ter a informação e fazer o seu melhor para seguir aquela orientação, para não dar com a cara na porta. Sabedoria não diz que se você fizer a coisa certa, tudo vai dar certo na sua vida, mas a chance de você ser bem-sucedido é muito maior do que você for um burro. Tipo, se surgir contra o tipo... A lógica. Contra a lógica, né? Tipo, dar murro em ponta de faca, você querer se surgir contra tudo. Mas no judaísmo, no Antigo Testamento, a sabedoria, ela não funciona só como faça a coisa certa e espere bons resultados. Tema o Senhor e faça a coisa certa. Você faz a coisa certa porque você teme o Senhor. Porque o princípio da sabedoria. Exatamente, porque se você não teme o Senhor, a coisa certa não vai nem fazer sentido para você, né? Sim. Então, tema o Senhor. E temendo o Senhor... você faz a coisa certa. E o que é a coisa certa? A coisa certa passa por imitação. Jesus é a encarnação da sabedoria. E Jesus é a epítome da sabedoria, né? Então, em Jesus, nós vemos como uma pessoa que teme o Senhor se porta de maneira sábia. Ele não baixa a cabeça para quem está ensinando coisas erradas, mas ao mesmo tempo ele não se insurge contra as coisas naturais da vida. Tipo, você não vê Jesus... É claro que é um absurdo falar isso, é um anacronismo falar isso, mas você não vê Jesus preocupado se ele estava envelhecendo. Você não vê Jesus preocupado se Jesus estava cansado, ele dormia. Jesus estava com fome, ele comia. Por quê? Porque Jesus não era burro. E ele sabia que se ele não dormisse... Isso é uma frase de epitáfio. Não é, se ele não se insurgia contra ele mesmo. Exatamente. Se ele não dormisse, ele não ia conseguir fazer o trabalho dele. Se ele não comesse, ele não ia conseguir fazer o trabalho dele. Se ele não parasse para orar, ele não ia conseguir fazer o trabalho dele. Então Jesus era o cara esperto, sábio, Hokmah, aquela coisa ali do prudente. O cara que vai lá e fala assim, se eu quero alcançar bons resultados, eu vou fazer aquilo que vai me levar a ter bons resultados. E aí começa o jogo da imitação. Sabia que na história da igreja, o primeiro tipo de literatura que se torna assim, bem comum entre o público, entre os cristãos, ele começa a surgir mais tarde um pouco, que é a hagiografia, biografia dos santos, né? Ali no século
3 ou 4, você já começa a ter as primeiras radiografias. Ou seja, por que a galera... por que o pessoal escrevia a vida dos santos? Eu lembro quando eu li... Quando eu era adolescente, eu li a vida de Santo Antão. Ah, não, você não fez isso. Santo Antão... O problema não é ele ler a biografia de Santo Antão, ele lê na adolescente. Ele queria casar. Exatamente. Eu pensei assim... Não, eu li a vida do cara e falei, nossa, que idiotice, né? Pô, e falando assim, caraca, como é que isso fazia sucesso entre os cristãos ali no final da Idade Antiga, durante o período medieval? Que idiotice você sair pro deserto, morar num buraco, sei lá, umas paradas meio doidas assim. Mas, cara, por que isso fazia tanto sucesso? O jogo da imitação. Você olha pra pessoas que... Eu tô falando sob a ótica daquele público, né? Você olha pra Jesus... Você imita Jesus porque Jesus está imitando Deus. E imitar a Deus é viver em sabedoria. Você olha pro santo, né? Pra esses caras no passado, o público olhava e falava assim, pô, nós temos Jesus. Pô, Jesus é Jesus, né? Jesus é Deus. Eu olho pros apóstolos, pô, os apóstolos são os apóstolos, né? É demais. Quem é mais próximo de mim? Pô, esse cara aqui. Aí você começa a imitar. Esse jogo da imitação, ele começa a se construir na vida da igreja. Por quê? Porque as pessoas olham, pô, fulano foi sábio. Ele soube conduzir a vida dele com sabedoria. Ele imitou Jesus. Então vou imitar ele. Então a imitação, a prática, tipo, ler o evangelho, como que é a pergunta de hoje, né? Como ler a Bíblia sem abrir mão do evangelho. Sem abrir mão do evangelho. Uma das formas que você lê a Bíblia sem abrir mão do evangelho é você olhando para todas essas histórias que nós contamos aqui, Davi e tudo mais, a Bíblia te mostra quem no temor do Senhor agiu com sabedoria e quem, quando faltou o temor do Senhor, agiu de forma tola, e te chama a imitar a conduta de sabedoria. Davi é um grande exemplo na Bíblia. Mas, cara, Davi agiu de maneira tola várias vezes. Sim. Mas agiu de maneiras sábias outras vezes. José, ele agiu de maneira sábia na maioria das vezes, mas no início da história dele lá na adolescência, ele agiu de maneira tola. Jacó foi sábio no final da vida dele, mas ele foi tolo em muitos momentos da vida dele. Agora, Jesus, ele é o sábio. Então, quando você olha para Jesus, você vê todas as qualidades de alguém que é sábio, que é Hokmah, né? Que é sábio, que teme o Senhor e que faz tudo aquilo que vai dar um bom resultado. Agora, você quer ver como Jesus ele era sábio, ele era assim, o arquétipo, o cara sábio. O Provérbios ensina assim, se você quer ter bons resultados na sua vida, faça a coisa certa, faça aquilo que é sábio, beleza. Eclesiastes fala assim, olha, você faça sempre a coisa certa, mas, cara, tem hora que a coisa certa, o resultado não é legal. Jó vai falar assim, pô, eu vivi pra caramba, fiz a coisa certa a minha vida inteira e descobri que realmente as paradas dão errada. Sabia que isso é Jesus. Uma boa progressão. Cara, isso é Jesus. Jesus fez tudo certo. Onde ele foi? Parar na cruz. Né? Na cruz. Aí você pega aquele cantor lá da década de 70 e 80, Meu Deus. aquele brasileiro lá, amigo do Paulo Coelho, vai vir o Raul Seixas. Raul Seixas. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Ai, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer pendurado numa cruz. Ou seja, ele olha pra Jesus e fala assim, pô, tolice, né? Cara, não é. Jesus é sábio. Ele agiu com sabedoria, ele mostrou que diante de Deus, porque nós amamos a Deus, ele era filho, né? Porque nós amamos o nosso pai, nós fazemos o certo, mesmo que o certo leve a gente a sofrer consequências, porque o mundo odeia o certo, mas ainda assim a gente faz o certo. E sabe o que acontece quando a gente imita o pai e faz o certo? A gente até vai dar com a cara na porta, mas no final a gente vai ressuscitar. Porque Deus vai ressuscitar a gente. Então é sabedoria. Eu gosto muito disso. Só um adendo, Felipe, do que você está falando. Eu só tenho uma coisa que eu gostaria de considerar. Essa cultura mimética, né, que o Felipe está propondo, muito legal, sobretudo esse final, né? A gente mimética, explica aí. É de imitação, né? Tá certo. Pra mimesis. Ainda mais esse final, né? Vai terminar, o mundo odeia o que é certo, mas a gente vai ressuscitar com Cristo, né? Mas essa cultura de imitação que a gente está falando, a gente só tem que tomar cuidado ao entregar essa Bíblia, que é o Evangelho, e dizer para as pessoas que há um poder para que a imitação se dê. Né? Porque senão a gente corre o risco de dizer para as pessoas o que é certo fazer, ao invés de mostrar onde está o poder para fazer o que é certo. Exatamente. Porque Jesus, essa perfeição que você apontou muito bem, ele pode fazer, porque ele é o Cristo. E nós não podemos fazer até que o Cristo em nós
esteja e Isso, faça em ótima nós. observação. É aquela parte que faltou do discurso. Isso. Cristo podia fazer, nós podemos fazer, só se ele estiver em nós. Estiver em nós, porque esse é o fim da história. Agora, se ele tá em nós, a gente não faz. Então, porque daí eu acho que é o Aí é princípio... safadeza. Então, mas aí que eu acho que é a beleza do princípio da sabedoria. Exatamente. O princípio da sabedoria está... E aí eu vou dizer uma coisa que eu acho que é assunto para outro podcast, mas eu vou só jogar. O princípio da sabedoria não está só no Cristo, em quem tem o Cristo nele. Aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que têm resquícios dessa imagem caída e não passaram por uma experiência salvífica, também demonstram na revelação geral princípios de sabedoria. Como a gente lida com isso? Então eu espero que o meu vizinho não jogue lixo na minha porta. E muitos vizinhos não jogam e são melhores que muitos cristãos. Porque existe princípio de sabedoria, mas não é graça redentiva. comum, que a gente pode tratar futuramente. Mas não é redentiva, por isso que falta poder para fazer o que eu devo. Sim, tem um tema, inclusive, com uma recitação recente, Lucas e eu estávamos comentando sobre isso ontem, uma situação que perguntaram ao Papa atual se podemos ter esperança na humanidade. Sim. Então é um tema para o próximo podcast, não vou falar mais sobre isso. Se você quiser ouvir os próximos episódios, que nós vamos tratar sobre esse tema. E eu podia ter um de Raul Seixas também. Com certeza, a gente tem falado sobre música aqui. Lucas, por favor. Eu queria só fazer um adendo aqui, trazendo o texto de Colossenses capítulo 1. Lá no final do capítulo, Paulo vai falar que ele anuncia Cristo. Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando cada um em toda sabedoria. A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Esse em Cristo é emblemático, né? E depois ele vai falar sobre o empenho dele. É para esse fim, para anunciar Cristo e apresentar as pessoas perfeitas em Cristo, que ele se empenha, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ele sabe que o anúncio de Cristo, e aqui a gente pode trazer para o anúncio de Cristo para nós na Escritura, ele produz em nós uma perfeição em Cristo. Ótimo. Por quê? Porque ele nos coloca em Cristo e ele se torna o nosso poder que opera poderosamente em nós. Paulo fala em Efésios, o mesmo poder que tirou Jesus dos mortos, é o poder que opera em nós, né? O Espírito de Cristo. Exato. Cristo vive em mim, não mais eu vivo, mas Cristo Exato. vive em mim. Queridos, estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes disso... Podia só saber quando o Felipe, qual idade ele tinha quando ele leu Santo Antão? Quantos anos você tinha quando você deu Santo Antão? 12. Eu lembro que eu tava lendo na fila pra fazer a inscrição pro vestibular. Então não, já era mais 16 anos. 17 para 18 anos, uma coisa assim. O que você fazia com 16 para 17, Joel? Não vou comentar. Não era ler Santo Antão. Queridos, a gente está encerrando, mas antes eu queria ouvir de vocês, de cada um de vocês. A gente conversou sobre o problema, discorremos sobre o problema, mas de maneira sucinta, de maneira resumida, quais seriam, então, práticas devocionais ou comunitárias pelas quais as pessoas que estão nos ouvindo possam ler a Bíblia sem abrir mão do Evangelho, sem abrir mão da sabedoria? Como nós podemos fazer isso? Uma recomendação rápida de cada um de vocês. Eu quero começar porque eu acho que todo mundo vai falar a mesma coisa, eu não quero ficar sem ter o que falar que eu não tenho muita criatividade. Beleza. Honestidade é tudo. Cara, eu primeiro eu acho que a gente precisa ter uma melhor filosofia hermenêutica, né? Pra ler a Bíblia. Acho que é disso que nós falamos aqui. Há uma cosmovisão, jogar, né, sardinha pra mim, né? Pra minha sardinha. A gente precisa ter uma cosmovisão, esse framing que a gente falou aqui, que é a criação, a queda, a redenção, a glorificação final. A gente precisa ler a Bíblia dentro dessa moldura. E devocionalmente, como você falou, eu acho que o importante pra gente não perder essa linha condutora do texto é que a gente aprenda a pregar o evangelho para nós mesmos. Todos os dias. Eu acho que a nossa vida devocional, ela se perde um pouco quando ela se torna uma vida de mera apreensão do texto pelo texto. Só cognitiva. Eu preciso todos os dias lembrar que Cristo é em mim. E é em mim me livrando de quem eu sou. É em mim sendo provisão para mim. É em mim me apontando o que eu ainda serei. Isso me coloca numa perspectiva correta sobre a vida. Isso me coloca numa perspectiva correta sobre o outro. Isso me coloca numa perspectiva correta sobre o próprio Deus. Então, pregar o evangelho todos os dias, para mim, me faz chegar na minha vida pastoral, na minha vida como professor, olhar um aluno difícil na sala de aula, né? E dizer, podia ser eu.
Graças a Deus, porque Cristo é em mim. Isso me faz olhar com misericórdia, com amor pelo outro. Então eu acho que essas duas coisas. Tem que ter um framing, criação que era redenção, glorificação final. E esse framing tem que ser repostado no meu Instagram pessoal todos os dias para me lembrar. Eu vivo nessa moldura. E eu vivo baseado nessa graça. Boa. Não. Pedro. Eu acho que a dinâmica de enxergar a Bíblia como um todo dentro da relação lei e evangelho é muito importante para esse processo. Porque talvez um dos lugares em que a gente mais falhe em pregar o evangelho é quando a gente lida com os mandamentos da Bíblia. Talvez a gente comece a se preocupar com as histórias, não quero ser moralista com as histórias, quero apontar Jesus como o cumprimento das histórias, mas quando chega no mandamento a gente simplesmente bate na mesa e diz tem que fazer e pronto. E a gente perde a mão no processo. Eu acho que a melhor maneira de lidar com os mandamentos da Bíblia é lembrar que esse é o padrão de Deus, isso que Deus quer, isso é lei. Mas por causa do pecado eu não consigo fazer por mim mesmo. Então Jesus, na sua morte e ressurreição, ele me perdoa da minha insuficiência de não fazer por mim mesmo. E ele, pela habitação do Espírito, me capacita para fazer o que agora está sendo ordenado. Então, eu acho que quando eu lido com um mandamento da Bíblia, na minha leitura devocional, meu primeiro choque é ler e dizer assim, o que eu não estou fazendo disso que está sendo ordenado? Aonde eu estou errando? Antes de pensar o que eu vou fazer, é ver aquele mandamento como me condenando, em alguma medida, dizendo assim, você não consegue. E reflita onde você não consegue. E aí tem a ver com o que o Joel falou. Agora, olhe pro evangelho que te perdoa de não conseguir isso há muito tempo, de não ser o que você deveria ser há muito tempo, de não ter poder em si mesmo para fazer isso. E agora lembre que, pelo evangelho, você não foi abolido do mandamento. Agora você é devolvido ao mandamento com o poder de Deus para fazer isso. Então, quando eu leio os mandamentos da Bíblia na minha devocional, ou me preparando para ensinar, eu nunca vou abrir mão de que isso é o que Deus quer. Deus nunca vai deixar de querer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar as pessoas e a mim mesmo de que eu não consigo fazer. Amém. E então eu preciso devolvê-las ao mandamento no poder de Cristo. Assim, mas, por causa do que Jesus fez, você pode olhar para isso que ele espera de você e, pela graça dele, ir em direção a isso. Então, acho que duas palavrinhas que ajudam, Pedro, só desculpa. É indicativo e imperativo. Tem as verdades do evangelho sobre quem eu sou e o que Deus fez por mim. Isso. O evangelho é o indicativo do que Deus é e ele nos coloca no imperativo do que precisamos fazer agora nele. Eu costumo dizer que a Bíblia é uma conversa entre Abraão e Paulo na beira de uma praia. Abraão está dizendo assim, Paulo, você não sabe o que eu estou esperando. E o Paulo diz, Abraão, você não sabe o que eu já vi, cara. Então Legal, tem o indicativo do legal. evangelho e tem o imperativo sobre o evangelho. E os imperativos refletem a vida digna do evangelho. Aleluia. Exatamente. Como Paulo chama. Felipe. Eu acho que primeiro tem que ler a Bíblia, né? Não adianta... Tipo de Exatamente. Né? Tem que ler, Exatamente. tem que abrir a Bíblia ali e ler. Assim, eu acho que o que enriquece muito é você ter o seu tempo lendo. Você ter o seu tempo lendo, sempre lembrando que Deus está falando com você. Quando você abre o texto, Deus está falando com você. E você parar diante daquele texto e ler com cuidado, prestar atenção no que você está lendo e orar. Orar, naquele momento ali, orar. Pedir, Deus, fala comigo. Me mostra que o que esse texto... Como é que eu posso viver com sabedoria? Como é que eu posso amar o Senhor mais? Como é que eu posso crescer no meu amor por Senhor? Como é que eu posso viver para o Senhor? Porque o Senhor já me salvou, sabe? Então, lê a Bíblia, prestando atenção no que você está lendo, lê com frequência, com regularidade, em oração e compartilhar até com outras pessoas aquilo que você leu, aquilo que Deus falou com você, aquilo que você entendeu, e lê em sequência. Essa parte de contexto, ler em sequência ajuda muito. Um exemplo, vamos supor que você fala assim, cara, eu vou ler o livro de Efésios e eu vou fazer minha devocional em Efésios aí nas próximas 2 semanas, nos próximos 10 dias. E aí você começa a ler, dá uma lidinha, às vezes pega uma bíblia de estudo, pega um guia, um manual bíblico, alguma coisa assim, só para ler a introdução de Efésios, né? Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e qual é a mensagem, só para te dar uma orientação, uma noção assim, de lugar. E aí você começa a ler um pedacinho cada dia e vai lendo e cada parágrafo, cada capítulo, cada perícope vai te ajudando a ter um entendimento maior sobre a mensagem daquele livro, e a mensagem daquele livro ele está contido dentro da Bíblia, mas ela está contido numa dose, assim, num comprimido que é suficiente para curar o seu coração naquele momento. E aí você olha, vai pedaço a pedaço lendo, orando e aprendendo. Aí quando você terminar, passa para um outro. Faz anotações, compartilha com alguém,
Isso, eu acho que é uma boa leitura. E a segunda parte é ler em público, ler junto com a igreja. Vem para a igreja, presta atenção no que está sendo lido no púlpito, no texto que o pastor está lendo, ou no seu estudo bíblico lá, o texto que foi lido. Presta atenção, faz perguntas, apresenta insights que você teve ali e conversa com as pessoas, porque lendo em público a gente isso vai enriquecendo. Então leia sozinho em oração com Deus, leia em público em oração com Deus junto com as pessoas, com a igreja, e você vai crescendo assim. Obrigado, Felipe. Lucas? As minhas sugestões têm um pouco a ver com as do Felipe, né? Leia com uma disposição dupla. Você se debruça sobre o texto, mas compreendendo que o seu coração está sob o texto. Né? A Bíblia nos lê, de certa forma. Ela é o espelho que revela as nossas insuficiências e então revela todas as suficiências de Cristo. O Felipe falou de Bíblia de estudo, talvez valha uma propaganda gratuita aqui para o pessoal da Thomas Nelson. Eles têm a Bíblia de estudo do Thomas Nelson, que tem justamente uma filosofia de trabalho que enfatiza a teologia bíblica, que enfatiza essa unidade dos temas, da história da redenção na Escritura. Então, se você está procurando uma Bíblia de estudo aí, talvez valha a pena essa... Thomas Nelson lembra da gente. Eu não lembra da gente, eu Thomas Nelson. Também não tenho. Meu sonho. Se alguém tá ouvindo, marca Thomas Nelson lá para eles verem esse trecho do podcast. Isso, estão precisando. E talvez uma última sugestão aqui tem a ver com essa compreensão na leitura do todo. Porque a nossa tendência é fazer uma leitura... você faz ali no começo do ano o seu plano de leitura anual. E você tem muitas divisões. Mas por que não pegar ali 1-2 horas e ler o Gênesis inteiro? A gente maratona tantas séries. E a série é muito mais legal quando você lê ela, você consegue assistir ela num curto prazo. Por quê? Porque você consegue ter uma compreensão completa da história. Sim. Se você assistir um episódio a cada 15 dias, você perde muita coisa. Então talvez valha a pena a gente sentar e ler livros inteiros. Maratonar. E hoje em dia a gente tem recursos interessantes para isso. Você tem áudios, né? Escuta o livro lido ali, você tem áudios que você pode escolher o narrador. Se vai ser uma mulher falando, se vai ser, né? Tem aquele YouVersion lá com um monte de... E outros textos bíblicos que estão... traduções que estão sendo editadas sem a divisão de capítulos e versículos. Porque a nossa tendência já li 2 capítulos, vou parar. Exatamente. Mal sabe a gente que o próximo capítulo é a sequência da mesma história e que precisa dele para contextualizar aquilo que eu acabei de ler. Então talvez valha a pena a gente se dedicar a materiais que vão trazer pra gente a Bíblia como um livro, né? É isso. Eu endosso, como o Joel tinha falado, é melhor você sempre falar primeiro, mas eu não me lembro se foi Bibi Warfield, acho que foi ele que disse que quando a Bíblia fala, é Deus quem fala. Né? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e se a Bíblia fala, é Deus falando. E quando Deus fala, a gente se coloca de joelhos. Quando Deus fala, não há nenhum homem que fique em pé. E talvez nesse sentido nos lembra de uma direção importante de nós termos, ao ler as Escrituras, um hábito e uma postura de recepção à palavra, né? Não sermos somente meros transportadores de informação das Escrituras, isso é extremamente importante, mas também entendermos a palavra de Deus como instrumentos de transformação. Nosso objetivo é entender o que Deus diz, mas nosso objetivo também é estar sob o que Deus diz. É nos submeter ao que Ele fala e responder com fé aquilo que Deus está nos dizendo por meio da sua palavra. Queridos, esse foi o nosso primeiro episódio. Satisfeitos, senhores? Encerramos o nosso primeiro tópico com classe, não? Aprendemos muito, as pessoas vão lembrar muitas coisas, principalmente as coisas que o Felipe lia com 17 anos. Legal, muito obrigado, uma bondade sua. Você que está aí em casa e ouviu esse episódio, nós pedimos uma coisa para você. Compartilhe. Talvez tenha um amigo, um colega seu da igreja, um irmão da igreja, que tenha dificuldades em ler a Bíblia, queira aprender mais sobre as Escrituras. Compartilhe esse episódio com ele. Este é o nosso objetivo. Nós queremos ajudar você a crescer no seu relacionamento com Cristo e estaremos mais felizes se mais pessoas puderem ouvir e aprender com o que nós estamos conversando aqui. Esse foi o primeiro Fora de Sala. Nós nos vemos em breve. Fica ligado aí nas nossas redes sociais. Nós nos encontramos com mais perguntas direcionadoras para nos ajudar a entender mais sobre o Evangelho. Um grande abraço e a gente se vê por aí.
Tchau.